Boa noite, Lídia. Boa noite, Eveline. Silvano, seja bem-vindo. Claudionor, Ricardinho, Lúcia, Francisca Helena, Josefa, boa noite. Célio, seja bem-vindo. Tuca, boa noite. Paulo Henrique, Anitta, boa noite também. Seja bem-vindo ao nosso estudo. Flávio, boa noite também. A esses nossos companheiros esparramados por este país afora. São várias cidades aqui conosco. Maria das Graças, seja bem-vinda, boa noite. Adaí, boa noite. São várias cidades aqui participando conosco desses nossos momentos de estudo, de reflexão. Boa noite, Selma, seja bem-vinda. Onde nós estamos exatamente procurando aprender um pouquinho com a espiritualidade, através dessas obras codificadas por Allan Kardec. Boa noite, Alex, seja bem-vindo. Boa noite, Vânia, Adriana, Helena, boa noite, Helena. Luiz Otávio, seja bem-vindo também. Bom, vamos então fazer a nossa prece para iniciarmos. Cido, seja bem-vindo. Um abraço, um forte abraço virtual a todos vocês. Célia, boa noite, Célia. Gente, vamos então nesse instante elevar o nosso pensamento ao nosso mestre amado e querido Jesus, a essa espiritualidade maravilhosa que nos assiste, e principalmente neste dia, nós sabemos que tem alguns companheiros nossos aqui que estão passando por alguns problemas de saúde, companheiros, esposos ou maridos de pessoas que fazem parte aqui do nosso grupo, que nós possamos, nesses instantes, elevarmos o nosso pensamento e pedir para que a espiritualidade, que não precisamos nem dizer quem é, mas que a espiritualidade possa levar a todas essas pessoas deste nosso grupo, a todos os familiares, essas energias e fluidos que todos nós somos capazes de doar, para que todas essas pessoas que se encontram, sobretudo com problemas de saúde física, sejam assistidos pela espiritualidade. Este justamente é o momento de nós colocarmos as nossas vibrações a serviço da espiritualidade e em prol dos nossos semelhantes. Então, que nós possamos, nesses breves segundos, vibrarmos para que a espiritualidade recolha todo este fluido necessário e leve a todos esses nossos companheiros que se encontram passando por estes problemas, por essas dificuldades, de modo muito especial para a família de todos vocês que fazem parte deste nosso grupo nesta noite e em todos os dias da semana. E que vocês possam e consigam sentir este auxílio da espiritualidade. Fique todos em paz e que nós possamos agora retomar a nossa concentração e buscar todos os esclarecimentos que a doutrina espírita nos apresenta. Que assim seja. Aqui o nosso boa noite também à Cecília, ao Alisson, a Edir, sejam todos bem-vindos, a Ivone, a Zezé, a Andréia, Alexandre, doutor Alexandre, Maê, Valdinei, a Rosângela, o Somilton também, que sempre nos acompanha. Gente, vamos lá. Depois dessas nossas orações, dessas nossas vibrações, porque acima de tudo são determinadas coisas que nós precisamos aprender, que nós precisamos fazer. É justamente trabalhar neste processo de, após conhecermos o funcionamento da espiritualidade, trabalhar neste processo de melhoria íntima e de melhoria do nosso próximo. Nós vamos aprender, e não sei se vocês se lembram, nós já vimos lá no livro Céu e Inferno, sobretudo no capítulo 3 do Céu, tem o item 8, onde Kardec vai falar para nós que nós estamos submetidos à lei do progresso. E submetidos à lei do progresso, nós buscamos o nosso progresso intelectual
através do trabalho. E nós buscamos o nosso progresso moral através dos nossos relacionamentos. E nós estamos aqui numa família, nós nos relacionamos ainda que à distância, virtualmente, mas vocês já sabem praticamente o nome de quase todos que participam conosco. Alguns de vocês conseguem visualizar as carinhas, e a energia e a vibração com certeza faz com que nós estejamos realmente em família. E esses relacionamentos é que vão nos proporcionar uma evolução e o crescimento moral, como diz Kardec, de novo, no livro Céu e Inferno, no capítulo 3 sobre o céu, lá no item 8. Então que nós melhoremos esses nossos relacionamentos, ainda que seja através de vibrações e virtualmente, como nós estamos fazendo, porque o nosso pensamento chega aonde nós quisermos, sobretudo quando estamos auxiliados pela própria espiritualidade. E vocês vão ver, deixa eu só diminuir o som aqui, e vocês vão identificar nesse nosso estudo de hoje, que a gente vai começar aí o capítulo 4. Eu acho que nós vamos terminar este capítulo 4 hoje. O capítulo 4 ele tem 3 títulos, tá? Nós vamos falar dos seres orgânicos e inorgânicos, nós vamos falar da vida e da morte, e a gente vai falar sobre a inteligência e instinto. Mas o título do capítulo é Princípio Vital. Então nós vamos estudar o princípio vital relacionado com esses 3 títulos, tá? O instinto e a inteligência, muitos de vocês já devem lembrar, já estudaram conosco, nós já vimos lá na Gênese. E aí, aqueles que porventura não tiveram oportunidade de acompanhar esses nossos estudos, remeto-os à própria página da AME, que deve ter esses vídeos lá. Ou se vocês quiserem também, eu criei uma página no YouTube para julgar esses vídeos para o YouTube, porque tem algumas pessoas que não têm acesso ao Facebook. Então vocês podem ir lá na minha página, está no meu nome, Edson Vander Assunção, e podem procurar lá o estudo do livro A Gênese, e vai ter lá os títulos. E a gente viu e estudamos instinto e inteligência. Então a gente vai passar de uma forma um pouco mais rápida sobre o instinto e inteligência, porque a gente já viu detalhadamente. Não se esqueçam, a primeira parte do livro dos Espíritos que nós estamos estudando e que provavelmente terminamos hoje, Kardec desenvolveu ela de uma forma bem mais complexa e ampla lá na Gênese, sobretudo na primeira parte da Gênese, porque na segunda parte ele vai falar dos milagres, depois das predições. Então, na primeira parte do livro A Gênese, nós vamos ver aprofundadamente tudo isso que a gente viu aqui de uma forma mais singela, mais simples, mais superficial, nessa primeira parte do livro dos Espíritos, ok? Então o instinto e a inteligência nós já vimos. Agora, sobre estes seres orgânicos e inorgânicos, de novo, sobre o ponto de vista do princípio vital. É o título do capítulo, não vamos nos esquecer, ok? Sobre este título, Kardec já começa o capítulo com uma nota para nos explicar, gente, o que vem a ser seres orgânicos e o que vem a ser seres inorgânicos. A diferença é muito pequena. O próprio Kardec diz, os seres inorgânicos são aqueles seres que estão desprovidos de vitalidade. Eles apenas e tão somente são um agregado da matéria. Bom, abrindo parênteses, vocês se lembram o que nós também estudamos lá na Gênesis, sobretudo no que diz respeito à matéria? A matéria nada mais é do que uma combinação, principalmente pela atuação de forças e leis, uma combinação da matéria primitiva. Qual que é a matéria primitiva? O fluido cósmico ou o fluido universal. Então, quando as forças e leis atuam sobre o fluido universal e simplesmente agregam essas substâncias transformadas, nós temos a matéria. E constitui-se seres inorgânicos, porque não existe uma vitalidade. Agora, os seres orgânicos são aqueles que também representam um agregado de matéria, mas estes já estão dotados de vitalidade. E o que se diz dotados de vitalidade? Quer dizer que eles nascem, eles crescem, se reproduzem e morrem. Simples, tá? A vitalidade vai justamente fazer com que este agregado, ou este amontoado, ou este combinado de matéria
ele possa nascer, crescer, reproduzir e morrer. Isso é a vitalidade. Isso é que representa exatamente o trabalho ou todo o papel do do princípio vital. Vocês vão entender bem esse princípio vital, principalmente por quê? Porque vocês entenderam e nós caminhamos bem com os estudos sobre as leis, sobre a matéria, sobre o tempo e sobre o espaço, sobretudo. Vamos lá, logo na questão 60, Kardec justamente vai perguntar que tipo de força, veja, olha que nós estudamos ontem sobre as leis e forças, que tipo de força está presente principalmente nesses seres orgânicos e nos próprios inorgânicos? E a espiritualidade vai dizer, olha, a força de atração. A força de atração é a principal força que vai atuar, sobretudo neste nosso momento, neste nosso nível evolutivo, é que vai atuar sobre os seres orgânicos e sobre os seres inorgânicos. É exatamente a força da atração que vai fazer com que os corpos tenham um limite, que vai fazer com que os corpos tenham uma forma, que vai fazer com que os corpos, seja através dos seus órgãos ou os corpos inorgânicos, eles tenham e sejam constituídos de alguma coisa. Se não fosse a lei de atração, simplesmente essa matéria cósmica primitiva, ela estaria desagregada e ela retornaria a este todo. Então, a força de atração, lembra o que a gente viu na Gênesis, a gente vai continuar vendo. Leis e forças. A força de atração é a principal lei ou força que vai atuar sobre a matéria cósmica primitiva para agregar matéria e aí formar os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Ok? Tá? Então, isso é o que Kardec coloca na primeira pergunta. Já na segunda questão, Kardec vai perguntar sobre justamente se existe alguma diferença da matéria entre os corpos orgânicos e inorgânicos. Olha para vocês verem que coisa interessante. E às vezes nós temos essa dúvida. Kardec perguntou. Aliás, vamos abrir um parênteses. Gente, Kardec foi uma pessoa fantástica. Ele soube trabalhar muito bem na elaboração das questões e praticamente não deixou nenhuma para trás. Se a gente for analisar todo esse trabalho de Kardec, a gente vai perceber que ele não deixou passar nada. Por isso que o Livro dos Espíritos começou com 519 questões e de repente já foi para 1019. Por quê? Porque outras foram surgindo e ele não quis perder a oportunidade. Então, a matéria, ela é diferente dos corpos orgânicos e dos corpos inorgânicos? Aí a gente pode tranquilamente dizer que não. Por quê? Porque matéria é matéria. Tá? E a matéria, a gente já sabe, o que nós vimos lá, sobretudo na questão 27 do Livro dos Espíritos. Nós temos um princípio inteligente e nós temos um princípio material. Toda a matéria, ela é constituída, ela é formada deste princípio material, deste fluido cósmico ou deste fluido universal. Então não existe diferença entre a matéria inorgânica da matéria orgânica. São idênticas. A única diferença, vai dizer a espiritualidade, é que nos seres orgânicos a matéria vai ganhar vitalidade. Calma que a gente já está caminhando e vocês vão entender esse princípio vital, tá? Então, a matéria nos seres orgânicos, elas vão ganhar vitalidade. E aí vem a questão 62. O que vem a ser essa vitalidade ou essa animalização da matéria? Olha aí para vocês verem. Aí agora sim, nós vamos trazer essa ideia do princípio vital. Só para esclarecer alguma coisa, a gente vai ver em outros estudos, principalmente no Livro dos Médiuns, mais adiante, nós vamos identificar que esse princípio vital ele é de extrema importância para os espíritos. Nós vamos ver no livro Céu e Inferno a questão da própria passagem, da perturbação e essa influência que o princípio vital ainda tem sobre os corpos e, sobretudo, sobre o próprio espírito. Então, nessa questão 62,
Kardec pergunta e a espiritualidade já vai respondendo. E eu já vou juntar outras questões mais adiante, mais à frente, não vou citar uma por uma, exatamente para a gente entender. O que acontece? A matéria é a mesma, toda partindo do fluido cósmico ou fluido universal, que é a matéria primitiva. Só que esta matéria primitiva, quando o espírito mantém o contato, e aí eu vou usar essa expressão, através do que nós chamamos de encarnação. O que é encarnar? É o princípio inteligente se unir ao princípio material. Ou melhor, o princípio inteligente se unindo à matéria. Isso é que nós chamamos de encarnação. Então, todos os seres orgânicos, com muito mais facilidade e tranquilidade, esse princípio inteligente age sobre a matéria e ele continua o seu processo de desenvolvimento. Por quê? Porque ele já tem esse contato lá na matéria inorgânica. Mas na matéria inorgânica, a sua funcionalidade, ou principalmente o seu principal objetivo é entender o funcionamento da lei de atração. Então, o princípio espiritual, quando ele está em contato com a matéria, quando ele encarna, vamos assim dizer, na matéria inorgânica, ele só vai aprendendo os princípios e leis que regem aquele princípio, ou melhor, aqueles corpos. Ele ainda não tem como atuar. Bom, com o passar do tempo, o princípio inteligente vai evoluindo e aí a gente começa... Lembram de uma frase de Emmanuel? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. O próprio Kardec fala e Leon Denis também. O espírito, ele tem esse primeiro contato no mineral, tá? Então ele nasce ali, depois ele sonha no vegetal, ele se agita no animal e ele desperta no homem. Então, quando esse espírito está dormindo no mineral, ele não tem condições de atuar ainda. Por isso que a matéria inorgânica, ela não possui princípio vital. Quando ele começa a sonhar lá no vegetal, ele, nos seus sonhos, ele já desperta a própria matéria, e ele despertando a matéria, ele vai fazer com que a matéria espeça o princípio vital. Bom, vamos lá. Vamos tentar agora ser um pouco mais claros. O princípio vital, nós vamos ver nas questões seguintes, tá? O princípio vital, ele está de uma forma latente na matéria. Onde está o princípio vital? O princípio vital está na matéria. Só que o que acontece? Ela está na matéria justamente de que forma? Ela está ali dormindo, parada. O princípio vital fica ali esperando. Esperando o quê? Esperando o princípio espiritual agir, ou ter condições de agir, como o Paulo está lembrando aqui, a gente também já corrigimos, quando dorme no mineral. Quando o espírito começa a sonhar, ele começa a se agitar, ele vai desprender de si determinada força, e tudo isso, gente, através dos próprios instintos, ainda não é com inteligência, tá? Mas ele desprende uma força e uma lei natural vai agindo sobre ele e ele automaticamente age sobre a matéria e a matéria desperta este princípio vital que vai animalizando as coisas, vai animalizando a matéria. Lembram também, quando nós estudamos lá no livro dos médiuns sobre os fenômenos de efeitos físicos, o que nós vimos que acontece com, principalmente a mesa, que a gente trabalhou muito com as mesas girantes. O perispírito, ou o corpo espiritual do espírito comunicante, ele combina com o perispírito do próprio médium, e ali eles fazem o quê? Nessa combinação de fluidos, eles dão vida à mesa. Vocês lembram que a gente comentou isso? Essa combinação de fluidos do espírito comunicante com o do médium
eles dão vida, ou seja, eles despertam este princípio vital que está ali naquela mesa, que é um ser inorgânico. Ele desperta temporariamente e aí a mesa se movimenta. Veja, aquilo que a gente viu lá no livro dos médiuns. E é o que Kardec está juntamente com a espiritualidade nos explicando aqui. O princípio vital, ele está latente na matéria. Quando o princípio inteligente age, ele, através das suas forças, tá? Por isso que ele é um princípio inteligente, ainda que não despertado completamente a inteligência, ainda que agindo por instinto, mas ele tem uma força que vai despertar este princípio vital dos seres da matéria, e aí vai dar essa vitalidade ou essa animalidade que nós estamos falando. Será que nós fomos claros nessa exposição, nessa colocação? Vocês conseguiram realmente entender e captar? Princípio vital é o que dá este ânimos ou essa animalização à matéria. E ele é despertado pelo Espírito. Por isso que a gente vai estudar mais adiante na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? Ou deste contato do espírito com a matéria? É justamente proporcionar todo este processo. Animalizar essa própria matéria, para que esta matéria animalizada possa servir também de instrumento para que o espírito desenvolva a sua inteligência e vá despertando a própria consciência. Este é o objetivo. Ok? Então, o princípio vital, Kardec pergunta para a espiritualidade, então ele seria um terceiro elemento do universo? Um terceiro elemento diferente do princípio material e do espiritual? Aí a resposta é a seguinte, bom, ele é um terceiro elemento por quê? Ele é um terceiro elemento porque ele é formado dessa combinação da força do princípio inteligente agindo sobre a matéria e desperta nesta matéria este princípio vital. Aí sim ele pode ser considerado um terceiro elemento, mas ele confirma a espiritualidade, sobretudo na questão 64A. Ele é uma propriedade da matéria. Tá? Então não é que ele seja uma construção ou algo diferente. Ele é uma propriedade da matéria. Uma propriedade da matéria que está sendo despertada pelo Espírito. Ok? Parece um pouquinho complexo, né? Como a Rosângela colocou aqui, mas aos poucos a gente vai entendendo, sobretudo quando a gente for identificando outros estudos. E uma analogia, um exemplo, uma comparação, desculpa, que Kardec traz lá na questão 65 e depois nas próprias notas, é justamente a questão da eletricidade. Tá? A eletricidade é um exemplo muito clássico. Todos os corpos, eles detêm a eletricidade. Só que é o seguinte, o que você tem que fazer, por exemplo, para que um liquidificador funcione? Ele tem a eletricidade dentro de si. Mas para que ele funcione, você precisa o quê? Ligar na tomada. O que é esse ato de ligar na tomada? Aquela corrente elétrica que está passando ali na sua rede elétrica, ela vai atingir e vai despertar a eletricidade que já tem dentro do próprio aparelho. Tá? Então, é a mesma coisa. O corpo nosso está formado de uma planta, tá? De um animal. Quando o espírito está ali agindo, esse princípio vital vai dar vida. Quando este princípio espiritual sai, aí aquele corpo, ele desagrega, ou ele deixa de ter vitalidade, ele perde vida. É isso que nós chamamos de morte, que inclusive está lá na sequência a vida e a morte, quando Kardec vai perguntar a partir da questão 68. A morte nada mais é do que o esgotamento dos órgãos. Então vocês olham assim, tem uma planta, aquela planta morreu. Se a planta morreu, o que aconteceu? O princípio inteligente que estava nela já saiu.
Quando ele sai, ele deixa de dar vida à planta. Por isso que ela morreu. Um animal, quando a alma ou quando o espírito sai do animal, o que vai acontecer com o corpo? Ele vai perder vitalidade. Perdendo vitalidade, o que ele vai fazer? Ele vai se apodrecer. Esse apodrecimento vai acontecer nada mais do que uma desagregação daquela matéria. Por quê? Porque o princípio espiritual já não está ali presente, a alma já saiu, e a alma saindo não tem como ele produzir esta vitalidade ou princípio vital que está na matéria, que está no corpo. A mesma coisa acontece com o corpo humano. O corpo humano também. O espírito sai, o espírito se desprende, aí vai entrar neste processo de apodrecimento, de putrefação. O corpo já não vai mais produzir aquela vitalidade, não tem mais princípio vital. Por quê? Porque aquilo que exatamente pressionava a matéria, ou a força que atuava para ela produzir, para ela liberar, para ela soltar o princípio vital, já não existe mais naquele corpo. E nem se ele estiver sendo mantido por aparelho, gente. O que seria o estado de coma? O estado de coma, nós temos ainda uma ligação do espírito com aquela matéria. E é aquele espírito que vai dando vitalidade. Tá? Quando o espírito não está mais presente, quando ele é desligado, acabou. Não tem mais chance. Por quê? Porque essa força ela é exclusiva do espírito, que é o princípio inteligente. O Paulo está sugerindo aqui justamente, em especial para aquelas pessoas que vão ler muito as obras de Kardec, sempre tem essa questão do que ele grava espíritos com letra minúscula e ele também grava espírito com letra maiúscula, tá? Quando ele fala de espírito com letra minúscula, ele está falando justamente deste princípio espiritual que nós estamos falando, que é justamente aquela criação primeira. Eu tenho o princípio espiritual e eu tenho o princípio material. Quando Kardec usa espírito com letra maiúscula, aí ele já está se referindo a uma individualidade. Aí ele já se refere ao espírito, este ser inteligente que nós somos, tá? E que já adquirimos justamente esta individualidade, tá? Tem umas questões mais adiante, Paulo, que a gente vai ter essa oportunidade de trabalhar melhor com ela, tá? Mas vocês entenderam? Espírito com letra minúscula, todas as vezes que vocês verem, ele está se referindo ao princípio espiritual, que é aquele que foi criado lá no início, princípio espiritual, princípio material. Quando ele fala espírito com letra maiúscula, aí já é o ser individualizado. Opa, esse aqui é um ser destacado, este é um espírito. Aí ele vai utilizar a letra maiúscula, tá? Vai grafar espírito com letra maiúscula, ok? Bom, gente, seguindo, então vocês viram, a gente já inclusive já deu um passo para a segunda parte deste capítulo, que vai falar sobre a vida e morte. Então, existe lá o princípio vital, ou melhor, os seres orgânicos e os inorgânicos. Os seres orgânicos, eles têm vitalidade, por quê? Porque ali tem um princípio inteligente, um princípio espiritual, desculpa, que já está trabalhando nesse processo, ele já não está mais dormindo como ele estava no mineral, nos seres inorgânicos, ele já está sonhando como no vegetal, e ali já começa a agir os próprios instintos, e esses instintos que a gente viu e a gente vai identificar daqui a pouco, é a providência divina agindo. A providência divina agindo, ela vai fazer com que esse princípio espiritual desperte uma força, e isso através das leis que regem o universo, e essa força vai liberar o princípio vital que está presente na própria matéria. Por quê? Porque é uma das propriedades da matéria. Quando ocorre a morte, que é justamente o esgotamento dos órgãos, aí o princípio
ele já começa, como é que nós podemos dizer? Ele já começa a se esgotar, por quê? Porque ele tem uma carga, ele tem uma capacidade. Aí deixa eu tentar explicar melhor para vocês. Porque, sobretudo, o nosso corpo ele é complexo. Ele é complexo por quê? Porque ele é formado de diversos órgãos. Para vocês terem uma ideia, Kardec vai perguntar, salvo engano, na questão 69, se o coração é um órgão vital. Por quê? Porque tinha aquela coisa, o principal é o coração. Tanto é que até bem pouco tempo atrás, que tipo de morte era considerada a morte realmente efetiva? Com a parada cardíaca. Hoje a gente já sabe que não é assim. A ciência já está nos mostrando de forma diferente, tá? Hoje a gente tem lá a questão da morte cerebral. Mas Kardec se preocupou com esse órgão vital justamente por quê? Porque se este órgão parar de produzir, ou se ele não tiver mais capacidade de produzir este princípio vital, ainda que o espírito tente, se esgotou o princípio vital dele, ele vai parar de funcionar. E aí nós estamos falando de um órgão. E a gente tem que analisar o nosso corpo como um conjunto de órgãos. Então, a espiritualidade vai responder para Kardec, sim, o coração é um órgão vital. A gente sabe da importância dele, mas ele não é o único órgão vital do nosso corpo. Hoje a gente já está aprendendo isso. Por exemplo, os rins, o próprio fígado. Veja, nós temos muitos órgãos vitais no nosso corpo. E todos esses órgãos que são imprescindíveis para a manutenção da vida orgânica, eles produzem o princípio vital. Produzem o princípio vital a partir de onde? A partir do próprio espírito e daquela programação. De novo, a gente está falando de matéria. E a matéria ela é sempre temporária. A matéria ela é perecível, diferente do espírito. Então, se a matéria ela é temporária e perecível, o fluido ou o princípio vital, ele também é temporário e perecível. Por quê? Porque ele é uma característica, uma propriedade da própria matéria. Então, quando ocorre esse esgotamento de qualquer órgão vital desse, eu posso começar a, entre aspas, morrer por ali, mas o meu corpo vai chegar um momento que ele não vai conseguir produzir mais tudo aquilo que ele precisa para sobreviver. Aí vai vir a morte. Então não é só o coração, não é só o cérebro, só que tem alguns órgãos que podemos transferir a eles parte do princípio vital, ou uma força para dar uma sobrevida. A nossa ciência também hoje, ela é capaz de, através de determinados aparelhos, continuar fazendo com que o nosso corpo funcione sem alguns desses órgãos, mas nós vamos ter que substituir esses órgãos. Tá? Então, por exemplo, se você está fazendo uma hemodiálise, existe uma substituição naquele órgão que ele é vital para você. Enquanto o espírito está presente para manter o resto funcionando, a ciência, a medicina vai te ajudar naquela parte que você está precisando, que o seu organismo não conseguiu. Tá vendo porque com o processo evolutivo, com a lei do progresso, nós hoje ganhamos uma sobrevida. Antigamente, qual que era a idade das pessoas, principalmente que desencarnavam? Aliás, não vamos falar assim não, vamos utilizar uma expressão mais diferente, principalmente falando da vida. Gente, eu lembro quando eu era moleque, pessoas de 40 anos já eram pessoas idosas. Já eram pessoas realmente consideradas mais velhas. Hoje a gente sabe que não. Pessoas com 50, 60 anos, elas estão no auge da vitalidade. Nós já empurramos essa curva lá para os 70 anos para cima. Mas isso em decorrência do quê? Justamente desse nosso desenvolvimento, do progresso, desse conhecimento que a gente vai adquirindo de determinadas coisas, e nós podemos dar uma sobrevida, uma força maior para determinados órgãos, tá? Isso é uma consequência natural. Mas, vamos lá, seguindo justamente dentro desse aspecto da vida e da morte e do princípio vital, para a gente tentar fechar aqui hoje este capítulo,
Nós podemos, e aí as pessoas que trabalham em casas espíritas, sobretudo com aquilo que nós chamamos de passe, ou aqueles que não são espíritas, já ouviu falar de pessoas que benzem? Ó, fulano benzeu. Ah, eu vou lá, o padre vai fazer uma oração e tal. Gente, isso é uma transmissão de energia. Ou uma transmissão desse próprio fluido magnético. Para quê? Para dar uma sobrevida a esses órgãos, para tentar auxiliá-los a corrigir algum problema ou alguma doença. Então o princípio vital, ele é de extrema importância, e a gente pode trabalhar, sobretudo, num passe espiritual, para auxiliar determinados órgãos, para ajudar determinadas pessoas. Por quê? Porque isso é matéria, e sobre a matéria nós temos influência. Não estou aqui querendo falar de moratória. Moratória é uma outra coisa diferente. Mais para frente a gente conversa sobre ela, que é exatamente aquela programação. O espírito tem uma programação de viver encarnado 50 anos. Aí de repente ele está precisando de mais um período. Aí pode-se inclusive considerar uma moratória, uma carga de princípio vital mais forte para ela conseguir completar o seu ciclo. Tá? Mas não vamos comentar nisso agora não. Estamos falando simplesmente de determinados órgãos que não funcionam direito, e aí um passe espiritual pode transmitir uma carga magnética e dar uma força ou uma sobrevida para esses órgãos. Isso é que chama-se passe espiritual. Tá? Passe magnético, eu não vou entrar nessas diferenças, tá? De passes, dos tipos de passe que tem, espiritual, magnético, misto. Não vamos falar sobre isso, não é um curso de passes. Mas só para falar para vocês que nada mais é do que a inteligência ou um princípio agindo sobre a matéria, justamente podendo lhe transmitir. E isso é uma nota que Kardec traz no final deste capítulo, podendo transmitir a ela parte dessa força e despertar, ou até mesmo introduzir um pouco de fluido magnético, de princípio vital, para que ela possa se recuperar, para que ela possa ter uma sobrevida, para que ela possa se curar, inclusive, se for o caso. Ok? Então, é muito tranquilo essa questão, a própria capacidade de se transmitir fluidos. O único detalhe para a gente fechar, aí vem a questão do instinto e da inteligência, é porque, gente, a inteligência, como nós aprendemos com Kardec lá na Gênese, ela só pode agir na matéria. Por quê? Porque a gente tem uma certa preocupação, sobretudo na influenciação das pessoas. Mas eu vou fazer o seguinte, o nosso horário terminou e eu não vou entrar nesse detalhe não. Eu vou deixar para o nosso próximo encontro, aí eu fecho essa questão do princípio vital, sobretudo da inteligência e do instinto, porque tem uma coisa interessante para a gente aprender, e tem que ser dito bem devagar, para nós fazermos essa diferenciação de a inteligência, como diz Kardec, ela só pode agir sobre a matéria, ela não pode agir sobre a inteligência, ok? A única inteligência capaz de agir sobre as inteligências é a inteligência suprema, que pode agir sobre as outras inteligências. Deus pode agir. Caso contrário, nós não agimos sobre inteligências. Nós podemos até influenciá-las, mas nós não agimos sobre ela. A inteligência só age sobre a matéria. E aí eu termino de explicar essa questão do fluido, do princípio vital e a última parte da inteligência e do instinto ligado a esses aspectos, ok? Desculpa, mais uma vez, o nosso horário. Espero que eu tenha sido claro. Se eu não fui claro em alguma coisa, podem me mandar depois a mensagem, que ou eu respondo para a pessoa, ou no nosso próximo encontro desse tema, eu já faço os esclarecimentos necessários, porque eu sei sim que princípio vital é uma das coisas que até hoje a gente vê pessoas fazendo palestras e parece que o negócio não entra, não tem uma facilidade. Então, não se preocupem, tá? Mas estamos aqui à disposição para exatamente esclarecer essa dúvida. Nós estamos estudando juntos, ok? Tenham certeza disso. Então, muito obrigado a todos vocês. Até no nosso próximo encontro. Amanhã nós estamos aqui lendo e estudando o livro dos médiuns. E a todos aqueles que puderem estar presentes, nós vamos ficar realmente muito felizes. Muito obrigado a todos, muita paz, uma excelente noite.